Então, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos, né, numa sexta-feira à noite, vocês aqui todos reunidos para assistir aqui o professor Gustavo Bristo, que é o nosso professor da disciplina de controle de constitucionalidade, né, que muitos são alunos dessa disciplina, outros são alunos da professora Ana Paula, do professor que está ali, Gilberto, nos prestigiando. E hoje o professor Gustavo ele vai falar sobre a crise entre os poderes, um tema super atual, que ele fez esse recorte da disciplina dele, né, para discutir com vocês essa temática super interessante e atual que a gente está vendo hoje no Brasil. E ele vai tecer considerações, e o professor Gilberto, que está aqui de constitucional, também vai dar o parecer dele, né? E espero que vocês participem também, tirem dúvidas, contribuam, porque isso é que é importante, certo? Então, professor Gustavo, seja bem-vindo à nossa casa, o nosso professor, que vai agora começar a falar. Boa noite, pessoal. Aqui para poder se comunicar com Boa noite, professor. Boa noite, tá certo. Boa noite. Boa noite à distância. Eu recebi boa noite lá de fora e não recebi aqui para ouvir. Boa noite, pessoal. Boa noite, mestre. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Aproveitem, pessoal. Esse é o melhor, eu garanto. Rapaz, e por que você não está aqui? Professor, eu lhe expliquei via o Instagram, mas estou aqui, presencial, aqui, no online. Estou aqui presencial no online, tá certo. Tá bom demais, tem problema não. Vamos fazer aqui a nossa parte. Renata, muito obrigado pelo convite. E aí, a minha reflexão acerca do convite vai mais longe, porque hoje eu tenho orgulho de fazer parte do corpo de professores dessa instituição, que é uma instituição de repercussão nacional, ela ultrapassa as fronteiras de Sobral, certo? Por onde a gente anda e fala o nome da Faculdade Luciano Feijão, há um reconhecimento. E isso já de longa data. Tenho aqui dois dos grandes professores da casa. Saúdo em nome da equipe inteira. Muito obrigado, professora. Meu amigo Gilberto de longa data, certo? Cada vez que eu encontro está mais jovem, tá certo. Não, eu até fiz a explicação ali, porque ele não quer pintar o cabelo todo, está pintando só a sobrancelha, certo? Então, está sendo mais prático. E dizer da minha alegria de fazer parte desse time, tá, Renato? Muito obrigado pelo convite, muito me honra encontrar com esses alunos a cada 15 dias. Eu alterno a disciplina com o professor Luciano. E aí, se alguns da disciplina estiverem aqui, eu quero conhecê-los pessoalmente, porque eu vou anotando, viu, Renato? O nome de todo mundo aqui. Eu tenho a minha pesca. Aqui tem o Tarcísio de Massapê, se estiver aí, eu quero ver. Se quem tiver da minha turma aqui tem... Não, tem o Tarcísio de Massapê, tem a Beatriz de Tianguá, tem o Vanderlan de Hidrolândia. Só vê o pessoal que não é da disciplina, né? Cadê? Meu povo da minha disciplina está todo em casa. O povo de Pacujá está aqui? Você eu tenho o Márcio de Pacujá, você também é de Pacujá, tem outra terceira pessoa, quase o município inteiro de Pacujá estuda nessa minha disciplina, certo? Enfim, e o tema proposto não poderia ser mais pertinente para o momento. Mas aí eu queria começar dizendo para vocês, fazendo um pedido. Vamos atravessar esse ano da forma mais sóbria e civilizada possível, certo? Não faz sentido a gente se desgastar com um amigo, com família. Isso não é torcida organizada. Isso é direito constitucional. Então, por favor, até eu vim aqui à região, Renata, a primeira vez que eu vim dirigindo, tá? Nunca tinha vindo dirigindo, certo? Aí me deram um conselho, você me deu uma recomendação de caminho, aí um colega disse, rapaz, vem direto logo. Eu vim pela estruturante, quando eu fui até passei de São Gonçalo. Puxa, quase vou a Jeri. Quase fui a Jeri.
caminho realmente tem. É um caminho tranquilo, poucos buracos. Viagem foi boa, certo? Mas a gente não pode se perder no meio desse ano com tantas facções políticas. Eu faço parte do time A, Vamos fazer o seguinte, a gente faz parte do time do direito constitucional. Porque vocês vão ser cobrados. Nós que somos professores do direito, somos cobrados por dar opinião. Vocês que são estudantes de direito, a turma exige a opinião de vocês. Bora. Pode ter esse indulto? Não pode ter esse indulto? O presidente, nós todos viramos analistas, mas já que a gente vai virar analista, vamos virar analista da forma correta. Antes de entrar nessa discussão, que é uma discussão pertinente ao problema que envolve o deputado Daniel Silveira, eu queria ir para além para qualificar a nossa conversa, tá? Ponto 1. Relação entre os poderes. Eu tenho que começar a nossa conversa pelo artigo 2º da Constituição. Artigo pequenininho, mas de um significado incrível. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Quando a gente fala que eles são independentes e harmônicos entre si, é como eles deveriam ser. Não necessariamente como eles são. Um aluno me pergunta, mas professor, tem tanta confusão? Eu disse, rapaz, se na nossa família tem. Transfira isso para o plano da República e coloque milhões de reais envolvidos. Se na nossa família se tem metade de uma rapadura para dividir no inventário, o povo briga até o fim da vida. Tem 2 carneiros para dividir, a briga segue. Agora você converta para um nível de articulação política que envolve nomeação para os cargos mais importantes da República, que envolve emendas de recursos parlamentares, que envolve nomeação para o Supremo Tribunal Federal, enfim, tem para todo gosto. Boa noite. Então, a relação de equilíbrio entre os poderes é uma relação que ultrapassa o artigo 2º. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu preciso de 3 teóricos para alicerçar o tema da separação dos poderes. Desde a antiguidade, com Aristóteles, foi o primeiro a pensar pela lógica da época, a lógica aristotélica, essa separação. Muito tempo depois, John Locke. Mas quem ganhou a fama, porque foi quem sistematizou tudo isso, foi o Barão de Montesquieu. Mas é injusto mencionar só Montesquieu. Montesquieu tem o grande mérito de sistematizar o sistema de freios e contrapesos, checks and balances. Mas, a partir de uma matriz já estabelecida desde Aristóteles e aperfeiçoada por Locke. Pessoal, temos que identificar que essa separação dos poderes, a expressão poder, ela tem que vir no singular, porque o poder é uno e indivisível. O que nós separamos são as funções típicas e atípicas. O executivo personificado do presidente da República. Poder executivo, eu estou aqui só. Ah, meu irmão, peraí. Gosto. Eu vou deixar esse aqui com a presidência. Sim. Está liberado, meu irmão? Estou solto? Tranquilo? Pronto. Pessoal de casa está me escutando?
Sim, Atenção, professor. gente, Eu tô atenção, escutando. já. Vocês têm que dizer sim ou não, viu? Sim, professor, estamos Sim. ouvindo. Mas é tão legal dar aula olhando para alguém. Sem máscara. Não. O que eu estou dizendo, o desespero na aula online, eu estou quase dando um ponto para quem abre a câmera. Não sei. Ganha um ponto, abre a câmera, fale comigo. Pronto. Professor, pois eu abro a Ah, câmera, viu? Fazia tempo que eu não Olha que botava eu sou a sua câmera, aluna. rapaz. Né? Não, devidamente paramentado, arrumado, cheiroso. Vim aqui com o maior prazer a Sobral. E amanhã eu vou tirar direto para Tianguá. Quem é de Tianguá? Pronto, vou passar o fim de semana em Tianguá. Escolhi Tianguá. Seja bem-vindo, professor. E o Vou a Guajara, Tianguá. professor? E Quem aí, quiser tomar Guajara? uma água de coco comigo, eu vou estar lá no... Qual é o nome? Sítio do Bosco. Pronto. Me recomendaram. Boa recomendação? Bacana, bacana. Até me disseram, o senhor vai acampar? Eu disse, não. Eu que... Vamos diminuir a escala. Tem um negócio para o senhor se pendurar? Não. Devagarzinho. Certo? Eu trouxe a minha sogra, que essa eu quero pendurar em algum canto e jogar de lá. Tem algumas coisas assim? Eu vou amarrar, velho, vai. Não. Mas a gente só brinca com quem a gente gosta. Tá certo. Função típica do executivo: administrar. Mas atipicamente ele legisla, certo? E fiscaliza e julga. Eu acho curioso a gente dizer que o executivo atipicamente legisla, porque quem mais legisla no Brasil é o presidente da República através das medidas provisórias. Olha a atividade legislativa. Quem mais legisla no Brasil? A maior estatística de iniciativa legislativa é do presidente da República. Mas nós temos que dizer que é uma função atípica. Nós temos que dizer que é uma função atípica, certo? Medida provisória nasce com força de lei ordinária. Guardando essa reflexão. Primeiro ponto é esse. O executivo, ele julga, nós temos os processos administrativos disciplinares. Não é comum você ter, no âmbito da administração pública, o papel de julgar. O poder executivo fiscaliza. Tem uma sigla que repercute demais, que é a sigla da CGU, Controladoria Geral da União. Se isso não é uma função fiscalizatória, eu não sei mais definir o que é uma função fiscalizatória. Puxa para o legislativo. O legislativo tem duas funções típicas: legislar e fiscalizar. A primeira delas, curiosamente, foi a de fiscalizar. Depois é que o legislativo começou a ter o papel de legislar. A gente volta no tempo, lá no contexto europeu, quando o poder legislativo começou a limitar a autoridade do rei. O papel primeiro do poder legislativo era o de fiscalizar a atividade do monarca. E aí, com o fim do antigo regime, nós começamos a identificar algumas manifestações de separação dos poderes. Quando você busca as bases filosóficas do direito constitucional, o direito constitucional encontra como uma das suas principais bases filosóficas a separação dos poderes. Separação dos poderes e soberania popular, tá certo? O que eu queria avançar também? Agora, vamos identificar ao longo dos últimos meses quais os principais pontos de atrito na relação entre os poderes, tá? Sei que pode ter gente na caminhada já de escolher o tema do TCC, eu vou trazer várias sugestões, tá? Temas de TCC. Primeira sugestão: CPI. Turma. Tema. Será que é o microfone no bolso? Vou pendurar aqui melhor. Quando a gente fala sobre o tema da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, eu tenho que passar pela relação. Meu amigo, tem alguma coisa aqui, tá chiando. Você me
Já tirei do bolso, tá aqui. Umas pilhas. Fica aí a seu critério, certo? Enquanto você resolve, eu continuo aqui para não interromper a nossa fala, certo? Turma, Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu queria comparar, tá aí uma sugestão de tema para você. Você vai comparar a abertura de uma CPI com a instauração de um processo de impeachment. Olhe, limites. Peraí, chefe. Olhe para lá, faça uma pose. Vem para cá, apareça, minha filha. Qual é o seu nome? Tudo bom, Claudiane? É de que município, minha filha? Daqui de Sobral mesmo? Não, porque eu estou acostumado a identificar a região inteira. Já ia anotar aqui, Claudiane e o município. Alguém que é da minha turma online? Cadê, hein? Pronto. Que maravilha. Qual o seu nome, meu filho? Marcelo, de onde? É daqui mesmo? Daqui de Sobral. Tudo bom, Marcelo? Pessoal, estou tão feliz de estar aqui, viu? Vocês não imaginam. Hã? Muito feliz, porque a gente passar o semestre inteiro online sem vir aqui, eu disse, Renata, vamos arranjar um fim de semana. Eu tenho que ir ver esses meninos. Por onde eu ando, eu me apresento como professor dessa casa, viu? Fico muito feliz. Sou o embaixador de vocês lá fora, viu? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Gritando para o mundo inteiro. Estamos aqui. Vamos lá. Por que eu estou falando em CPI e em impeachment? É o seguinte. A instauração de uma CPI é um ato vinculado. Se forem preenchidos os requisitos, o presidente da Casa, ou da Câmara, ou do Senado, ou do Congresso, dependendo se for CPI da Câmara, CPI do Senado, CPI mista, ele não pode se recusar. Se forem preenchidos os 3 requisitos constitucionais. Quais são os 3 requisitos constitucionais para a instauração de uma CPI? 1/3 dos seus membros. É o que a doutrina chama de direito das minorias, tá? A gente está acostumado a respeitar a vontade da maioria. Mas aqui eu me refiro ao direito das minorias. Ao direito das minorias, tá? 27 senadores, por exemplo. 27 senadores mandam mais que os demais 54. Tem que ser respeitada a vontade do terço. Então, um terço dos membros, ponto 1. Ponto 2. Fato determinado. Vamos pegar a CPI que fez zoada, né, nos últimos meses. A CPI da pandemia no Senado. Por que esse case é bom de estudar? Porque 27 senadores reuniram as assinaturas. O fato determinado era a pandemia e o prazo certo foi estabelecido. E o presidente do Senado, aliado do presidente da República, o que foi que ele fez? Pegou o pedido e sentou em cima. Um pedido de impeachment se pode sentar em cima. Que é o que o presidente da Câmara faz há muito tempo. Pedido de instauração de CPI não pode sentar em cima. Ele é obrigado a instaurar. A instauração de uma CPI é um ato vinculado. A instauração do impeachment é um ato discricionário. É um ato discricionário. O presidente da República que quer ter sobrevida mantém uma boa relação com o presidente da Câmara dos Deputados. Você volta no tempo por impeachment da Dilma. Por que a Dilma caiu? A Dilma caiu por quê? Porque o presidente da Câmara quis. Pronto. Houve um rompimento nas relações políticas entre eles, e ele que vinha segurando os vários pedidos de impeachment, decidiu colocar sobre a mesa o primeiro que apareceu. E aí, a falta de articulação também política dela, o grupo já minado, pronto, caiu. Com Collor, raciocínio idêntico. Gustavo, você quer dizer que Bolsonaro ele tem menos dor de cabeça porque ele
tem uma boa relação com o presidente da Câmara. Pronto. Quer dizer que se for instaurado um processo de impeachment ele cai? Não estou querendo dizer. Estou querendo dizer que ele evita, pelo menos, a dúvida, né? Desgaste político de enfrentar um processo de impeachment. Porque a instauração do processo de impeachment, a sua continuidade vai depender de duas frações muito fortes. Para ser econômico nas fases do impeachment aqui, 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado. Basta. Continua aí, chefe. Papai, o bichinho da foto do papai, tia. E desceu, filho. Rapaz, é bom demais. Não, tá doido. Sensacional. Até as criancinhas. Não, direito constitucional. Rapaz, mas o direito constitucional é tão curioso. A minha caçula, Renata, ela tem 12 anos. Aí ela me perguntou essa semana: pai, o senhor advoga em que área? 12 anos. Para poder. Acho que foi dizer no colégio. Obrigado. Ela foi dizer no colégio que o pai é advogado. E algum colega deve ter perguntado: mas advogado em que área? Ele disse: senhor advoga em que área? Aí eu disse: minha filha, direito constitucional. Direito administrativo. Não, pai. Quer saber o que o senhor dá aula? Não. O senhor advoga em que área? É porque as pessoas não conseguem entender que existe advocacia na área do direito constitucional e do direito administrativo. Pois eu advogo na área do direito constitucional e do direito administrativo. Se você não entende que isso é um mercado, eu digo que mercado é esse. Por exemplo, saiu o resultado definitivo de um concurso em Alagoas hoje, e uma questão polêmica. Sei que me botaram num grupo de WhatsApp de clientes para judicializar por causa de uma questão. Só aí vão 60, 70 ações de procedimento comum. Isso é advocacia administrativa. Isso é advocacia administrativa. Os estudantes do curso de medicina foram eliminados, foram excluídos do curso por causa da comprovação racial. Esse ano eu tive 2 ou 3 ou 4 clientes que estavam no curso de medicina da UFC, saíram porque a heteroidentificação, eles resolveram apertar agora a heteroidentificação. Acaba terminando o curso, foram dizer: rapaz, você não é afrodescendente. No 9º semestre, ele não é afrodescendente. Ele foi afrodescendente o curso inteiro e agora não é mais. Todos voltaram para terminar o curso. Porque qual era o critério apenas para entrar? A autodeclaração. Agora não. Agora tem um grupo para heteroidentificar. A pessoa é chamada numa sala como essa, tudo filmadinho, a pessoa se senta, até um cliente vai me perguntar: Gustavo, eles vão me perguntar o quê? Não, eu não vou perguntar nada para você. Eles vão olhar para você. Você vai se sentar, eles vão olhar para você e eles vão dizer se eles consideram que você é afrodescendente ou não. Você tem alguma recomendação? Você tem alguma recomendação? Vá para a praia, né? É porque é o seguinte, às vezes o tom da luz muda a aprovação. Um fim de semana de praia reforça uma... Né? Não estou exagerando. Mas isso é uma discussão que vai muito mais longe. Porque quando... Entra aqui, pronto, ali. Minha sogra. Eu disse a minha sogra... Tem até música para a entrada da minha sogra? É só puxar. Entre. Olha aí, é mulher, sogra e filha. Entre, minha filha, sente aí. Vou botar a senhora na tirolesa amanhã, já está tudo combinado. Rapaz, que maravilha. Como é que eu vou dizer que a pessoa é parda ou não é parda, pelo amor de Deus? No nosso país.
Como é que a gente faz? Um desses clientes, viu, Gilberto? O argumento que convenceu o juiz, porque o avô era negro. O avô negro. O pai negro. E como a mãe não era negra, o menino não tinha uma tonalidade muito acentuada. O juiz disse, como é, rapaz? Não. Voltou. Mas como é que eles estão dificultando pela porta da entrada agora? Estão eliminando quase todo mundo na heteroidentificação. Quem for conseguir judicializar, a caminhada é outra. Mas voltando aqui para o paralelo que eu estabelecia entre o processo de impeachment e a instauração de uma CPI. Processo de impeachment. Instauração. Ato vinculado ou discricionário? Estou ouvindo, não. Vocês estão em casa? Todo mundo assistindo em casa aqui. Discricionário. Instauração de uma CPI. Ato vinculado ou discricionário? Ato vinculado. Helena, eu estava contando que você me perguntou em que área eu advogo. Aí eu disse que era o direito constitucional. Você perguntou, não, eu falo em advogar, não é da aula, não. Eu estou explicando que o direito constitucional é uma área que tem advocacia, certo? Aí tem que saber explicar na escola, né? Tem que saber explicar na escola. Eu faço parte de uma comissão. Irmão, eu vou ficar com outro microfone mesmo, viu? Que não resolve, certo? Apresenta um princípio. Eu faço parte de uma comissão, que é a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da UAB, tá? Semana passada, houve uma grande discussão, Renata, se a gente ia recomendar ou não ao Conselho Federal a propositura de um ADPF em face do decreto do presidente da República. Aí pediram para 2 de nós elaborarmos um parecer. E o parecer que levou a maioria dos votos foi o parecer do colega Lênio Streck, que faz parte da comissão com a gente, e ele é defensor da inconstitucionalidade latente, gritante, do decreto do presidente da República. Eu vou entrar já nessa discussão. Mas é uma comissão formada por advogados que atuam na área do direito constitucional e do direito administrativo. O presidente da República fez uso de uma competência que lhe é privativa. Gustavo, mas teve desvio de finalidade? Interessante. Gilberto, eu vou mandar para você os 2 pareceres. Parecer do Lênio Streck, 35 páginas. E o parecer do Zanotto, o outro colega, 4 páginas. Aí, Gustavo, ganha-se pelo volume? Não. O nível de objetividade, às vezes, conta muito também, viu, pessoal? Vocês que vão seguir a advocacia, sugestão claríssima quando forem peticionar. Os magistrados não suportam mais peças. E, por favor, olhe o TCC de fim de curso. Vocês, quando estão nas bancas, nós, quando estamos nas bancas, chega um TCC com 150 páginas. Rapaz, isso aqui já tem que defender o mestrado. Né? É só avisar vocês que com o Google a gente acha o plágio, tá? Então, só uma dica aí, porque 150 páginas de TCC não existe. Então, economiza. O pessoal da Lênio Streck não copiou nada, fez um tratado muito bem redigido. Referências filosóficas. Só Shakespeare foram 5 referências. Não, enfim. Mas aí depende, turma de boa.
Qual é a banda que você quer defender? Porque quando se vai contratar um parecer no direito constitucional, pergunta muito clara. Em um caso como esse, que é um caso muito tênue para você dizer se é constitucional ou inconstitucional, o parecerista vai perguntar na boa: qual é o lado que você quer o parecer? Tenho excelentes argumentos para um lado e para o outro. Sinceramente, eu não tenho mais paciência para entrar em torcida organizada de político. Eu defendo Bolsonaro, eu defendo Lula. Não. Defendo o direito constitucional. Meu partido hoje é o direito constitucional. E qualquer reflexão que eu vá fazer aqui, a gente vai partir da seguinte premissa: não tem nenhum menino ali, viu? Nem Alexandre de Moraes, nem Bolsonaro, nem o deputado federal. Todos eles exageraram, e todos eles podem ter respaldo constitucional. O deputado foi exagerado na sua fala. Foi. Mas eu não posso esquecer a imunidade de que ele desfruta, tá? Não posso esquecer a imunidade parlamentar, não posso esquecer a liberdade de expressão. Foi exagerado? Foi. Sugerir surra, ministro do Supremo, sugerir retorno do AI-5. O problema é que com as redes sociais, as besteiras que a gente só falava entre amigos, só falava na mesa de um bar, a gente está falando para o país inteiro agora. Mas você entrar numa discussão e leve ao ponto de se admitir uma prisão preventiva em flagrante. Eu nunca tinha visto isso. Prisão preventiva em flagrante, certo? O Supremo Tribunal Federal, e aí vem outra questão delicada, o ministro Alexandre é ao mesmo tempo a vítima, é o juiz e fez às vezes de Ministério Público, quando ele iniciou a discussão toda. E depois devolveu para o Ministério Público para dar ares de legalidade e de constitucionalidade ao procedimento. No entanto, vem outra provocação. Se o Supremo Tribunal Federal for esperar que o atual Procurador-Geral da República inicie qualquer movimento contra a presidência da República, quando é que isso vai acontecer? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele tem estatura de lei, tá? Então, o regimento interno do Supremo prevê mecanismos, se eu for fotografar, esse é o meu melhor lado, tá? Já foi? Pronto. Me marque, por favor. Estou com o Instagram novo, tá? @professor Gustavo Bristo. O outro era mais ligado ao meu curso, esse é mais pessoal. Então, me marca @professor Gustavo Bristo, que eu reposto na hora. Pronto. Marcou errado? Posta de novo. Ora. É bem facinho, né? Ora, vamos seguindo. O Supremo iniciou, o Supremo foi vítima e o Supremo julgou. Mas, para quem advoga na área criminal, isso é um escândalo. É um absurdo. Estou mostrando absurdo de todos os lados, tá? Aí o Supremo condenou hoje. No dia seguinte, e eu queria saber, viu, Gilberto? Quem foi que deu a dica, viu, professor? Quem foi que deu a dica para o Bolsonaro desse decreto? Porque a dica foi genial. Não. A saída, porque como ele não tem a formação jurídica, Gustavo, você acha que o Bolsonaro é burro? Burro não chega à presidência da República, não, tá? Só explicar para vocês, não chega. Muito inteligente. Muito inteligente.
Gustavo, ele não me representa. Então, você não mora no Brasil, não? Ele representa todos nós, tá? Gostando ou não, é o nosso presidente. Nós temos que respeitar as instituições. Você não vai me ouvir ofender presidente da República, você não vai me ouvir ofender ministro supremo, ofender parlamentar. Respeito ao Congresso, respeito à presidência da República, respeito ao Supremo Tribunal Federal. Nós podemos divergir nas ideias, mas nós temos que respeitar as instituições. E é na certeza, na esperança de que as instituições vão ser respeitadas, que eu espero que a gente consiga atravessar uma jornada eleitoral sem turbulências. As instituições têm que ser mais fortes que os gritos que vêm daqui para o fim do ano. Essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. A sentença saiu hoje, a decisão saiu hoje, na realidade. Dia seguinte, o Bolsonaro edita o decreto. O indulto individual, a graça. A pessoa que deu a dica do decreto, tenho certeza de que não foi a mesma que redigiu. Foi muito mal redigido. Aí, a discussão feriu a impessoalidade, não feriu? Se a gente for ser rigoroso em todos os aspectos, estão todos errados. Mas como a República tem que seguir, a minha leitura é: o decreto vai ser mantido, vai, apenas quanto aos efeitos primários, porque não dá para imaginar, e aí o Supremo vai conseguir o que ele quer. Quando eu digo que o Supremo vai conseguir o que ele quer, é porque o deputado vai ficar inelegível. Preso não vai ser. Preso não vai ser. Porque o indulto individual, que é a graça, ele só atinge os efeitos primários. Só atinge os efeitos primários. Certo? Não pode atingir os efeitos secundários. A inelegibilidade, vocês já cansaram? Vão passear. Ó, Arco do Triunfo. Chego já lá. Tem que tirar a tradicional foto. A foto oficial. Então, sigamos aqui a nossa conversa. O decreto vai ser mantido, porque não dá para o Alexandre de Moraes mudar o discurso dele com tanta velocidade, porque no último indulto, ele sustentou a constitucionalidade do indulto e fez toda a defesa, que era o Michel Temer, tá certo? Toda uma relação aí entre constitucionalistas, que o Michel Temer é constitucionalista, ele é constitucionalista, enfim. Então, o vídeo que mais circula nas redes sociais é o vídeo dele, Alexandre de Moraes, defendendo, dizendo que o judiciário não pode interferir. Então, não imagino possibilidade de esse decreto cair. Não imagino. Não imagino. Como também eu não imagino possibilidade de ultrapassar os efeitos primários. O rapazinho vai ser inelegível, sim. Vai ficar inelegível. E aí a diversão completa para o Supremo, né? Pode espernear. Quer usar a tornozeleira? Não, tá certo. Vem uma multazinha. E ainda não vai se candidatar. Pronto. Continue gritando, continue exercendo a sua liberdade de expressão, sendo que agora, sem qualquer imunidade e sem mandato. Pessoal, nós vamos viver meses insuportáveis e, ao mesmo tempo, um exercício de democracia. Respeitar a opinião do outro é uma arte. É uma arte, é necessário. Eu passo na minha sogra no caminho, que ela perguntou qual é o tema da palestra. Aí eu disse, meu filho não vai se envolver em confusão, não. Aí eu disse, é porque não. Eu só tenho discutido esses temas acadêmica ou advocaticiamente. Quando eu chego em aniversário na família, evento na família, que tem a galera... Não, só muda o dedo. Ou é assim, ou é assim.
Quando eu sento numa mesa, que é a galera do Lula, nós que somos professores, o pessoal quer saber a nossa opinião, porque a nossa opinião vira a opinião, ó. O Gustavo, aí eu sento na mesa dos lulistas, e aí, Gustavo? É Lula livre? Eu disse, claro. Mudo de mesa, o pessoal do Bolsonaro, e aí? Eu disse, mas rapaz, bandido bom é bandido morto. Eu disse, tamo junto. Rapaz, eu não tenho mais paciência para discutir com ninguém, não. Mudar a opinião de ninguém a gente muda. Os extremos só vão ficar mais extremos. Mas eu queria fazer um pedido, por favor. Atravessem essa eleição de uma forma leve, pessoal. Pelo amor, não vale a pena, não. Rapaz, Roberto, eu me lembro, quando eu era mais novo, você tinha até cabelo, certo? Para você ter uma ideia como isso faz tempo. Rapaz, eu só descansava quando eu achava que tinha mudado a opinião. Meu filho, 2002. Você lembra que era o Brasil em 2002? Primeira eleição do Lula, e quando eu ainda acreditava nessas coisas, eu já acreditei. Hoje não dá mais para acreditar em ninguém. Triste, isso é triste. É tão chato você não poder dizer, eu acredito nas ideias. Tem poucas ideias sendo discutidas. Tem ideias sendo discutidas. Tem posicionamentos radicais. Mas aí o direito constitucional se fortalece. Porque nós temos que, quando eu falo que eu não discuto em evento de família, mas aqui eu não estou em evento de família, eu estou em um evento acadêmico. E eu preciso dizer, Gustavo, se você tiver, eu já estou dando a minha opinião. O decreto, embora mal feito, é constitucional. Embora mal feito, é constitucional, certo? O Supremo precisa proteger a si mesmo, porque a instituição é maior que as pessoas que fazem parte dela. Eu não gostar do Alexandre de Moraes não significa que eu não respeite o Supremo. Eu não posso botar no meu carro um adesivo Supremo é o povo e dizer que eu não respeito mais o Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma que o presidente é de todos nós, o STF também é da República. Não dá. E ainda tem gente que vai, mas por que que eles podem? Paz. O STF é quem tem o direito de errar por último. Nós não temos outra instância. Falar em equilíbrio entre os poderes aqui no Brasil é uma ficção. Porque quem manda é o STF. Por que está dando tanta confusão? E aí, mesmo sem concordar com muitas coisas, eu tenho que dizer que o Bolsonaro é corajoso. Bate de frente é porque bate forte, né? E beira uma ruptura institucional. Mas equilíbrio entre os poderes, equilíbrio entre as funções, longe de haver. Nós não temos isso aqui na República. Nós temos uma hegemonia do Poder Judiciário. O que é, Gilberto, que prevalece sobre o entendimento do STF? O STF diz o que é união estável, o STF diz se pode ou não pode ter pesquisa com célula-tronco, o STF diz se federação partidária fica ou não fica, o STF modula as decisões, vem para trás, vem para frente. Na área do direito do consumidor, professora, eu analiso toda semana a jurisprudência suprema. Eu tenho um quadro no YouTube em que eu faço o resumo dos principais julgados da semana, toda sexta-feira de manhã. E dependendo do assunto, o Supremo diz que aquele assunto é direito civil ou é direito do consumidor. Vai depender dos interesses, se isso vai ter que ser competência da União ou se é competência concorrente para o Estado poder legislar. Se aquele assunto... Vou pegar aqui um exemplo. No meio da pandemia, a história das mensalidades. Saiu lei dizendo que as instituições de ensino particulares tinham que dar um desconto de pelo menos 30%, porque o aluno estava em sala, como se não fosse caro manter todo um sistema, todo um aparato tecnológico
As instituições tiveram que se reinventar. Olha o custo disso. O assunto foi parar no Supremo. O Supremo identificou duas inconstitucionalidades nítidas. Uma inconstitucionalidade formal, porque disse, ó, isso aqui é questão contratual, isso é direito civil, isso não é direito do consumidor. Tira do 24. Para eles, né? Porque não pode ter uma lei estadual tratando disso. Inconstitucionalidade formal orgânica. Tira das mãos do Estado. E fere a livre iniciativa, inconstitucionalidade material. A lei foi, até uma lei do Ceará, foi declarada inconstitucional sob o prisma formal e sob o prisma material. Pessoal, quem discute isso é o direito constitucional. Eu até converso com a minha turma, quer fazer uma faculdade, eu defendo 2 espinhas dorsais no curso de Direito. Você quer ser diferente, você faça uma espinha dorsal no Direito Constitucional e no Direito Processual Civil. Quem não estuda processo civil, nenhuma boa relação com a prova da OAB tem. Porque o processo civil é o coração de todas as peças. E você disse tudo, professor, com essa lição que você nos deu. Maravilhosa. Então, se eu já disse tudo, eu vou já quase encerrar. Não, professor, mas sobre o processo eu tô brincando. Era pra civil você estar foi. aqui, viu? Eu sei que você está presencialmente online, mas eu queria vocês era aqui, porque eu quero... Rapaz, eu não saio daqui sem uma foto com vocês, não, viu? Nós vamos causar nas redes sociais hoje. Vamos Mas causar. quem tiver essa honra, professor, Pois já não. vai ser o suficiente. A roupa, professor, é porque foi criada há pouco tempo. Não acharam? Ah, não faça isso comigo, não, que isso... Eu já achei, professor. Você já achou? @ professor Gustavo Brito. Aqui, ó. Eu tenho tudinho aqui aberto. Eu Esse aqui também é o tinha do escritório, marcado esse aqui ele é o do... Esse aqui é, outro, é tudo mas junto. eu percebi que Aqui, ele ó. criou um novo agora. Acha aí. Aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí o Insta. @ professor Gustavo Brito. Não é prof, não. O negócio tipo é professor. Prof, não. Não é prof, é professor Gustavo Brito. Mas deixa eu continuar aqui. Certo? Turma, essa questão, o que eu tenho pedido toda sexta-feira que eu estou com ele, Renato, eu disse, ó, a gente analisa alguns julgados, ó, vocês têm que saber, ao bater a vista, dizer se essa inconstitucionalidade formal ou material, você vai se acostumando. É formal, é material. Se o problema é de competência, se o problema é de iniciativa, se o problema é de quórum, é formal. Se mexeu com o princípio constitucional, se mexeu com... É material. Você tem que se educar a identificar isso. Porque isso pode servir para a tua pauta advocatícia. Advocacia constitucional, advocacia nobre, é uma turma bem... Pessoal que se aproxima do direito constitucional é um pessoal diferente. Estiloso. É porque é muito especializado. Você seguir para o direito penal, direito do trabalho, é mais comum. É mais comum seguir pelo direito constitucional. E eu trago aqui, Renato, uma provocação. Hoje eu faço parte de um time de OAB, que é o time lá de Brasília, que é o GRAN Cursos Online, GRAN OAB. E eu conversei com a coordenação do GRAN, eu não sei se para esse próximo, mas eu organizo trazer todo mundo aqui para Sobral. Viu? Eu trago tudinho aqui para Sobral para a gente fazer um acontecimento. A minha fé, eu trago o GRAN OAB todinho aqui, para que a gente faça é bem ligeirinho. Bem facinho, a gente resolve a Semana do Direito. E faz tempo que eu ando nessa Semana do Direito, né? Eu já saio de casa esperando o kit. O kit que a gente leva umas cajuínas, umas coisas bacanas aqui. Rapaz. E agora vai ser presencial. Pessoal, olha, eu tenho o maior respeito. Se você me perguntar, Gustavo, quando eu entrei de máscara, Renato, você ainda usa máscara? É porque a governadora lá de casa não é a Isolda.
É aquela que está aqui nesse instante. Ela disse, você vai usar máscara, não vai? Eu disse, vou. Até eu chegar lá, mas deixa eu dar minha palestra sem máscara. Porque existia uma grande dúvida, até se a gente ainda tinha dente. Continua tudo aqui, viu? Ó. É? Respeito à dor de quem teve perdas com a pandemia, não foi nada fácil. Mas eu acho que a gente tem que começar. Eu trabalho com estatística, tá? Como é que estão os números? Estamos vacinados ou não estamos? Isso, professor, mas muitos alunos não dependem só da vontade, dependem dos ônibus municipais. Não, mas não estou falando de vocês, não. Não, mas só fica a dica. Por exemplo, hoje na falando, minha cidade, porque já não está ainda não está disponível. Aí, assim, meu sonho é poder voltar próximo semestre. Fica só a dica. Eu queria muito estar aí. Tanto a faculdade entende isso, mas próximo semestre eu já entrei até com pedido, colocando o nome, eu estou juntando o pessoal para que esse ônibus seja disponível. Qual município? Não vou falar para mim não entrar em aflito, mas eu sou sua aluna, na sua aula eu comento com você. Você está me assistindo Hoje de eu não tinha como... Não, que você vai saber quem sou eu. Depois eu comento com você, a Kelviane, depois eu comento com você. Ah, maravilhosa! Não, ela é de Ubajara. Viu? Ele já falou. A primeira vez que eu perguntei para a Kelviane, Kelviane, eu estou pensando em ir para Ubajara, o que você acha? Não, o professor acabou de ter uma pessoa que foi metralhada aqui, foram 40 tiros, eu disse, mas meu Deus do céu. Mas estava tendo mesmo, professor, se você for pesquisar, você vai ver. Aí na outra aula, e agora? Ela disse, não. Foi notícias, tornou notícia real. O raio está mais seguro. Kel, a intimidade. A Kel sumiu. Deixa eu continuar. Aqui, professor, sumi não, que é isso. Pronto. Se organize aí que amanhã o almoço é na sua casa, viu, minha filha? Pois pronto, já tô no fundo. É bem baratinho me receber. Uma galinhazinha caipira, uma farofinha. Você me faz feliz. Tão fácil me agradar, rapaz. Simples. Minha mulher diz, você foi muito mal criado. Você não come cebola, você não come verdura. Mas eu como coisa mais simples. Pronto. Não precisa nem sofisticar. Mas deixa eu voltar para cá. A história da inconstitucionalidade formal e material. Você precisa saber identificar. Bateu a vista. Tem aluno que diz, não, porque eu não gosto de controle de constitucionalidade, é complicado. Você não estuda controle de constitucionalidade. Rapaz, não tem nada complicado. Você quer que eu diga o que é complicado? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Minha filha do meio faz engenharia. Liga chorando. Eu disse, minha filha, você não queria cadeira de cálculo, você viesse fazer direito. Direito. A coisa mais complicada que tem é você entender as decisões do Supremo. É muito mais fácil que negócio de integral, limites. Nosso curso, ele só depende da nossa dedicação. Se você é um aluno que diz, não, Gustavo, meu rendimento não está bom, então você está estudando pouco. É inadmissível que estudantes profissionais de uma instituição qualificadíssima como essa, você tem os melhores professores do Brasil aqui à sua disposição, e você dizer que o seu rendimento está... Mas eu preciso só concluir a minha observação sobre a história da pandemia. Quando eu falo em virar página. Tem um negocinho chamado de saúde mental, que é tão séria quanto a pandemia, tá? Porque daqui a pouco a gente está trancado dentro de casa, sem ter coragem de sair para nada, porque uma hora, uma aluna minha do concurso disse, professor, eu não vou fazer a prova da Polícia Civil da Paraíba por causa da pandemia. Eu disse, minha filha, você está com quantas doses? Eu disse, não, estou com 3 doses. É mesmo. Você quer ser da polícia, né? Eu queria só te avisar que no meio da rua é mais perigoso, viu? Você vai cuidar de bandido. Uma hora nós temos que virar essa página, pessoal. Não é desrespeitando os protocolos, não. Eu respeito os protocolos. Esse ano, Renata,
Eu tive dengue. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tive a pandemia de dezembro para janeiro, 2, 3 dias. Como eu estava vacinado, foi bem leve. Você já teve dengue? Meu irmão, é para eu nunca mais esquecer. Uma coisa desesperadora. Então vamos dar todas as doenças a mesma importância, tá? E vamos seguir a nossa vida. Assim que o Bolsonaro editou o decreto, Renata, eu comentei com a turma. Vem a DPF aí. Gustavo, por que a DPF? Vocês têm que conhecer as ações de controle de constitucionalidade. Aquelas 3 siglas maravilhosas, ADI, ADC e ADPF. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental. ADI só pode ter por objeto lei ou ato normativo federal ou estadual. Pá. ADC, lei ou ato normativo federal. A DPF é o resto. A DPF é residual, só fica com o que sobra. E os principais exemplos do que sobra, trago aqui de forma muito clara. Exemplos do que sobra com a DPF. Lei pré-constitucional, lei municipal, uma lei do município de Sobral, que contrariar a Constituição, se só contrariar a Constituição Federal, pode ser objeto de ADPF. Se contrariar ao mesmo tempo a Constituição da República e a Constituição do Estado do Ceará, não pode ser objeto de ADPF, porque vai ser objeto de uma ação direta de constitucionalidade estadual no TJ. E do acórdão do Tribunal de Justiça caberá um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O controle de constitucionalidade é uma delícia, Renato. E o controle de constitucionalidade está em tudo. Todas as reflexões jurídicas têm que passar pelo controle de constitucionalidade. O ato do presidente da República foi um ato concreto, e um ato como esse decreto não pode ser objeto de ADI, pode ser objeto de ADPF, como já foi objeto de ADPF. Foram várias ADPFs ajuizadas pelos partidos políticos, enquanto a gente lá na OAB queda de braço, porque tem toda uma discussão. Vai bater de frente? Se fosse com o ex-presidente, se fosse com Felipe Santa Cruz, a confusão já está restabelecida com o Bolsonaro. O Simonetti, ele quer discutir mais um pouco, porque a OAB, ela tem que ter um pouco assim, não pode simplesmente a gente comprar uma briga. A OAB é suprapartidária. Eu não gosto quando eu vejo a OAB com cores partidárias definidas. Não. Cada situação é uma situação. Vamos discutir um pouquinho o caso, né? Vamos fazer uma reflexão técnica. Turma, a discussão tem que ser técnica. Técnica. Quando você faz discussão técnica, você diminui a margem. A gente está tendo complicação, Renata. Algumas pessoas dizendo, mas eu não estou conseguindo dar aula porque o pessoal no chat fica discutindo políticos. É o seguinte, se o professor começa a dar espaço para polarização, vai esperar o quê do chat? O chat vai fazer a mesma coisa. Minha análise é técnica. E se o chat estiver pegando fogo, que pegue fogo sozinho. A aula segue. Respeitando a opinião de todo mundo. Porque não dá para eu achar que não. A turma chegou ao ponto de dizer, não. Quem defende o Bolsonaro não pode ser uma pessoa boa. Quem defende o Lula não pode ser uma pessoa... Rapaz, a pessoa foi sua amiga a vida toda. Aí agora a pessoa deixou de prestar. Porque ela tem um posicionamento político divergente do seu... Ah, pelo amor de Deus. Não tem cabimento um negócio desse, rapaz. Respeito todas as opiniões e mantenho a minha. Muito importante, pois não.
Boa noite, tá, professora? A senhora, a alegria me dê a honra de se sentir aqui conosco. Que coisa boa. Que coisa boa. Que honra, que alegria. O que nós temos que estabelecer com muita clareza, é uma reflexão em torno do direito constitucional. Puxa aqui para o controle de constitucionalidade. Puxa para o controle de constitucionalidade. ADPF. Eu recomendo aos alunos, sempre que a gente se encontra nas sextas-feiras à tarde, leiam os julgados e se acostumem com a linguagem jurídica. A linguagem jurídica, ela tem que ser digerida de uma forma clara. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. O Supremo Tribunal Federal recebeu pelo menos 3, que eu li hoje, para analisar se o decreto do presidente é ou não é inconstitucional. Ou melhor, incompatível com a Constituição. Como eu cantava mais cedo, a pedra, acho que eles não vão ter coragem de dizer que o decreto é inconstitucional. Vão dizer que o decreto é constitucional, mas no texto do decreto tem dizendo que é para atingir os efeitos primários e secundários. Não pode. Indulto individual, que é a graça, só atinge os efeitos primários. O deputado não vai ser preso, não vai mesmo ser preso, não vai, porém, inelegível, eu entendo que ele vai ser. A inelegibilidade, porque ele vai ter sido condenado por um órgão colegiado. E a legislação eleitoral é muito clara nesse sentido. Vão correr para que o trânsito em julgado ocorra a tempo de a inelegibilidade se concretizar. Pedido que eu faço a vocês, e aí, de forma muito clara. Tem um aluno dos variados semestres aqui, não tem, Renata? Por exemplo, tá. Pronto. É uma disciplina que tem gente do começo, tem gente do final, tem gente de todos os semestres. Se você tem o privilégio de estar no começo do curso, é mais fácil de fazer uma correção de rota. Estude como se só existisse mais esse semestre. O problema é que a gente quer levar uma faculdade num ritmo. Estude como se a prova da OAB fosse sempre no final desse semestre. Não posso achar que eu só vou me preocupar com a prova da OAB, inclusive uma recomendação que eu passo. Tirando o primeiro semestre, você está com as disciplinas de filosofia, de economias, as disciplinas propedêuticas, que ainda não tem ainda. A partir do segundo, do terceiro semestre, pegue a prova da UAB, imprima sem ver gabarito e comece a fazer a sua estatística. Nem que seja agora a partir do 35º exame. Eu estou no quarto, no quinto, no terceiro. Imprimiu a prova da OAB. Gustavo, mas eu não vi as disciplinas todas. Não interessa. Aí é que é bacana, porque você vai medir a dor. Você tem que fazer, turma, é porque a gente usa muito pouco estatística. Aqui as 80 questões, você já é hoje para saber como é que os assuntos são distribuídos. São 7 de constitucional, são 6 de administrativo, são 8 de ética. E aí você vai resolvendo e vai mapeando. Exame por exame, onde é que estão as minhas dificuldades. Vai e vai. São 3 exames por ano, pessoal. Não dá para você dizer que foi surpreendido pela FGV. A FGV vai incluir 3 disciplinas, ano que vem ela já avisou agora. Aumenta a cotação na faculdade do direito previdenciário, do direito financeiro e do direito eleitoral. Disciplinas que a turma nem olhava direito, entrou na UAB. Gustavo, eu não quero estudar todas as disciplinas, pois seja estrategista. Estude as que tem mais questão. Não dá para você ignorar o constitucional, o administrativo, o penal, o processo penal, o civil, o processo civil, o empresarial, a ética,
Você tem que... E a Faculdade Luciano Feijão está fazendo os maiores investimentos. Turma, modéstia à parte, não é simples captar professores do quilate dos que estão aqui com vocês. Isso é investimento. A instituição não tem medido esforços. Mas a via é de mão dupla. A via é de mão dupla. Não vamos fazer a prova por vocês. Seja ENAD, seja OAB, enfim. É uma caminhada que depende de uma entrega. Tem uma frase que eu uso em todas as minhas aulas. Eu não termino uma aula minha, Gilberto, sem repetir a frase: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Há muito tempo atrás você podia dizer: não, eu sou um coitado, eu estou aqui no interior. Isso aqui não é interior, isso aqui é uma metrópole, rapaz. É doido, né? Vocês estão em das melhores faculdades do país. Falo isso com a maior clareza do mundo. Se eu me considero um dos melhores professores do país, eu tenho que... É isso. Renata tem portas abertas no país inteiro. Network nacional e internacional. E o que ela, as parcerias, tudo que ela pode, ela faz para trazer de melhor para essa instituição. Sou testemunha disso. Então, por favor, reclamar menos e estudar mais. Como eu volto a dizer, o nosso curso de Direito, ele depende mais da gente do que da própria instituição. Nós não temos uma dependência como as engenharias, como a medicina, de uma coisa mais prática, pesada. Um laboratório, não. O nosso curso, é possível você terminar o curso quase sem uma prática e ter sucesso. Mas o problema grande é quando a gente depende da gente. Vamos evitar transferência de responsabilidade. Vamos fazer a nossa parte. Concluindo minha fala, fazendo o arremate constitucional dessa discussão. Eu nem usei os slides, tá, chefe? Você disponibiliza para eles, tá? Manda por e-mail. Porque quando eu começo a falar, eu me apego, e tem gente em casa, tem gente aqui, para eu poder dar atenção a todo mundo. Eu queria fazer alguns pedidos finais. Primeiro, valorizem o esforço que a sua família está fazendo para você estar aqui. Mas quem paga a minha faculdade sou eu. Então, aí é que você valoriza mais. Ponto 1. Ponto 2. Não se sinta menor do que nenhum outro aluno do Brasil. Porque com a acessibilidade da informação, você não pode vir para a aula, você está em Ubajara? Você está assistindo a aula, né, Kel? O professor em Ubajara aqui, mas que dá honra de estar aí com essas mulheres incríveis, maravilhosas, e você também. Sensacional. Sensacional. Então, não tem desculpa. Ponto 1 e ponto 2. Ponto 3. Tratem o semestre em que vocês estão, por mais inicial que seja, como se fosse o semestre decisivo da sua faculdade. Eu até brinco com a turma. Teve um concurso recente aqui para a Guarda Municipal de Sobral, não teve? Tá. Se duvidar, o pessoal que estudou para valer para esse concurso estudou mais do que muitos alunos do curso de Direito. Porque está em jogo a sobrevivência da família. O problema é porque às vezes a gente estuda, tem muita dor, muitas vezes sem saber qual é o propósito, para que eu... Renata, você sabe que fui eu que insisti para vir aqui, que não estava agendado uma vinda aqui esse semestre. Eu disse: eu quero vir, porque eu preciso olhar no olho, a gente tem que sair. E turma,
Por exemplo, sexta-feira que vem, tem aula minha online. Tem como o pessoal que não está inscrito na disciplina assistir? Ou só quem está inscrito na disciplina? Pois transforma em palestra para ser... O pessoal que está matriculado vai fazer prova, está sendo avaliado. É possível, meu querido? Bate aqui. É nóis. É nóis. Porque o pessoal que tiver com horário, disponibiliza a agenda, por exemplo, esse mês, estamos aqui hoje, e eu estarei na sexta-feira que vem. Aí o professor Luciano está nas duas outras. Aí eu só volto em junho. Mas eu queria que a gente transformasse essas minhas sextas-feiras com uma divulgação para que todo mundo, mesmo quem não está sendo avaliado, possa participar. Porque cada evento desse a gente transforma em algo para transformar a linha de estudo de cada um. É isso. E eu divido com vocês, de coração, eu vim aqui a Sobral, eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. E toda vida eu começo o meu dia pedindo a Deus que eu possa ser instrumento de luz na vida das pessoas que querem transformar a sua caminhada através dos estudos. Então, que a minha vinda aqui até Sobral tenha algum significado para além do significado constitucional. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Gilberto, eu queria ouvir você. Sua opinião constitucional sobre tudo isso que está acontecendo. Vem cá, vem. Vem cá. Vou puxar você pelos cabelos. Vai. Não, meu filho, o microfone é seu, agora eu me sento. Boa noite, turma. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? A galera aí, 1 ponto, viu? Tá garantido aí, né? Rapaz, eu tive que dar 1 ponto para essa turma vir pra cá. Como é que pode, rapaz? Que nada. Né? Olha, com certeza. Pessoal, é o seguinte. Boa noite, professor. Queria agradecer a presença do professor Gustavo. Dizer que é uma sumidade em direito constitucional. Eu digo isso não puxando o saco ou coisa parecida. O conheço há muitos anos, mas é muito. Na época, e realmente, na época eu tinha cabelo. Na casa dele, era uma escadinha. Giovanni, que era da minha turma, que hoje é auditor da Receita, o Cláudio, que era do meio, e ele, desse tamanhozinho. Lourinho, danado que só a peste. Né? E tudo que ele diz, pessoal, eu assino embaixo. É impressionante, Gustavo, que eu fico prestando atenção, Renato, professor Isabel. Certas coisas que ele diz são as mesmas. Quem é meu aluno sabe disso. São as mesmas coisas que eu digo em sala de aula. Você entra no primeiro semestre, a partir do segundo, você já está estudando para o exame da OAB, pessoal. Você já está se preparando para o exame da OAB. Então, às vezes, o aluno deixa, não, quando eu estiver no 8º, quando eu estiver no 9º. E nós temos hoje a possibilidade. Gustavo, você terminou na Federal, não foi? Na Federal. Eu também. Renato, professor, você também. Colegas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha época, eu entrei na Faculdade de Direito em 1990. Vocês não eram nem nascidos. Nem o Gustavo, nem a dona Isabel, nem nada. Ninguém. Tem que fazer minha média com a diretora aí, rapaz. Aí, né? Aí, pronto, com certeza. Gustavo, colegas, o mundo jurídico era uma casta. Eram pessoas, poucas pessoas, que dominavam o conhecimento jurídico e estavam ali, na Faculdade de Direito, ali no centro, na antiga Praça da Bandeira, Praça Clóvis de Bevilacqua. Quer dizer, para você se deslocar daqui e lá para Fortaleza, meu amigo, para fazer um curso. O gasto que você ia ter com apartamento, com comida, com tudo, com manutenção. Então, o conhecimento jurídico fazia parte de uma pequena minoria. Então, hoje, pessoal, nós temos essa possibilidade. Com certeza. Gustavo, quando eu pego os meus alunos de Pacujá, de
Forquilha, de Massapê, pequenos municípios, rapaz. E a gente começa a debater questões jurídicas. Excelentes alunos, grandes oportunidades que nós temos. Então, isso... Esse é o Groaíras, né, Gilberto? Mudou. Então, nós temos hoje essa grande possibilidade. O Márcio, contabilista. Vem cá, o Márcio perguntou muito por você aí. O Márcio, nosso saxofonista. Aí. É o cidadão, né? Saxofonista. É o famoso Márcio. Aí ele está perguntando. Com certeza. Pessoal, então é o seguinte, sem maiores delongas, queria agradecer novamente, professor Gustavo, ter vindo e dizer da nossa alegria, né? Essa palestra é um grande professor e tem uma veia. A galera aí dos concursos, vocês sabem que eu falo muito sobre concurso, né? É concurseiro. Esse daqui é o cara. Se você quiser falar sobre concurso, a galera aí pode ter certeza que é a pessoa certa. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Olha aí, com certeza. Turma, um abração para todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado.